As crianças até 10 anos podem descer para o momento delas, elas vão ter um momento de conhecer mais a palavra do Senhor, de maneira apropriada, a sua linguagem. E nós, os que ficamos aqui, eu convido que você abra em Atos, capítulo de número 11. Atos, capítulo de número 11. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 18. Acompanhe a leitura com fé da palavra do Senhor. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora, pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando me disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós os outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos ter um tempo de oração, meus irmãos? Senhor Deus, nós suplicamos a Ti que pela ação do Espírito Santo nós venhamos a conhecer o Senhor melhor, sermos libertos dos nossos preconceitos e discriminações, e com ousadia e amor, compaixão, anunciarmos a palavra do Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos encha do Espírito Santo, de poder para anunciar o Teu Evangelho. E se há alguém aqui, Senhor, que ainda não conhece de fato esse Evangelho, que venha conhecer essa noite pela Sua ação soberana, Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém. Meus irmãos, uma certa situação, Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão. E enquanto estava lá, apareceu uma mulher com suas lágrimas. Ela lavou os pés de Jesus, secou com os seus cabelos, derramou um óleo, um perfume preciosíssimo aos seus pés e beijava os seus pés sem parar.
era uma mulher, provavelmente de vida pecadora. Mas ao invés de se alegrar com o arrependimento dela, Simão julgou não apenas ela, mas julgou também a Jesus. Falou, se esse sujeito fosse profeta mesmo, saberia quem ela é, porque ela é uma pecadora. E aí Jesus teve que confrontá-la. Vai começar a tossir de novo, meus irmãos. Começou a confrontá-lo. E aí então, Jesus expôs a situação. Só que ele trouxe uma ideia de que, na verdade, os dois eram pecadores. Os dois eram merecedores da condenação. E muitas vezes nós não nos atentamos a esse fato. Nós olhamos para outras pessoas que parecem estar numa vida pior do que a nossa, e nós nos achamos como pessoas que podem julgar os outros. Quando em comparação com Deus, todos nós merecemos o inferno. E há pessoas na Escritura que mostram justamente que o olhar de Deus é um olhar de compaixão e de amor para com o pecador. Pessoas que talvez se entrassem pelas portas da igreja hoje em dia, não seriam bem aceitas. Nós temos, por exemplo, pessoas que vieram da idolatria, como Abraão e Ruth. Nós temos uma prostituta chamada Raabe, que acolheu os espiões lá na cidade de Jericó. Nós temos Tamar, que se vestiu de prostituta para enganar o sogro, Judá, a fim de ter um filho para continuar a descendência do marido dela que havia falecido, filho de Judá. Nós temos assassinos como Moisés, como Davi, que adulterou e para esconder o seu adultério, deu um jeito depois de matar o marido da pessoa com quem ele tinha adulterado. Nós temos cobradores de impostos como Mateus e Zaqueu. Temos mulheres de má fama, como a música que nós acabamos de contar. Uma mulher que tinha passado por 5 homens, e o último com que ela estava não era sequer marido dela, numa época que isso certamente daria muito o que falar. Nós temos o ladrão na cruz, que confessou que merecia estar na cruz. Nós não sabemos o crime dele, mas era o pior castigo que existia naquela época, naquela cultura. E ele disse, eu mereço estar aqui. E mesmo assim, ele clamou pelo reino de Deus, e Jesus disse, você estará comigo hoje mesmo no paraíso. Então, meus irmãos, se essas pessoas são recebidas, e se todos nós somos pecadores, como eles são, e lutamos com o nosso pecado ainda, por que nos compararmos com outras pessoas? Por que usarmos de discriminação? Por que hipocrisia? Por medo de que as pessoas reparem em nós, de que as pessoas nos julguem. O texto que nosso irmão Davi leu no começo do culto, trazia a ideia de que Jesus estava muito bem disposto a se sentar com pecadores. Ele foi lá não como um pecador, mas como um médico, que se aproximava daqueles que precisavam da salvação, do perdão, porque ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E por que ele não veio chamar justos? Porque só há um justo, e esse é Jesus Cristo. Todos os outros são merecedores da condenação eterna, inclusive eu e você. Se há algo de bom em nós, é por causa do sangue de Cristo que está sobre nós. É por causa da ação do Espírito Santo, porque nós, por nós mesmos, não temos nada o que apresentar diante de Deus. Portanto, Pedro está aqui sendo arguido, isso faz parte daquilo que nós vimos na semana passada, e a ideia do texto é que nós devemos nos afastar dessa discriminação e nos aproximar daqueles que necessitam do Evangelho de Cristo. Como eu falei na semana passada, muitas coisas eu não consegui falar na semana passada, algumas eu vou tentar falar hoje. Não consegui falar tudo no culto das 6 horas, por causa do nosso tempo, mas se Deus assim permitir, a gente vai caminhando aqui, porque sei que alguns irmãos têm algumas dúvidas. Mas o foco do capítulo 10 e 11 é justamente vencer essa discriminação que havia com os gentios, que poderia separar e dividir a igreja. Então, Pedro, ele foi à casa de Cornélio, um soldado romano, alguém que não pertencia à nação de Israel. Ele vai inicialmente convencido por Deus, e
ele destaca por 3 vezes que ele deveria ter aprendido naquele momento que Deus não fazia acepção de um único povo, mas que acolhia aqueles de todo o povo que buscavam a sua face. Eles são então salvos por Cristo, ele permanece alguns dias com eles. E aí a notícia chega lá em Jerusalém sobre o que tinha acontecido. E também chega a notícia de que Pedro tinha ficado na casa dele, comido com ele e se hospedado lá durante um tempo. O que eles deram mais importância? Para o fato de Pedro ter ficado na casa do sujeito. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós nos aproximamos daquelas pessoas que outros veem como pecadores, nós somos discriminados. Nós somos repreendidos. Quando Pedro finalmente vai a Jerusalém, provavelmente ele já esperava essa situação, porque ele diz que ele vai com aqueles que acompanharam ele. Os que eram da circuncisão questionam Pedro. Quem que são os da circuncisão? A circuncisão era o sinal da aliança. Desde Gênesis capítulo 17 havia um sinal para mostrar que as pessoas tinham uma aliança com Deus. E os judeus, eles marcavam os seus filhos com esse sinal da aliança, né, que é como se fosse a nossa operação de fimose ali, né, tirando a ponta do prepúcio, para marcar essa aliança. Desde o 8º dia de vida, essa marca era feita. E isso trazia uma separação daquele povo em relação a outros povos. Haviam outras separações, como a guarda do sábado, separações em relação a tipos de alimento que podiam ser comidos ou não, isso estava lá em Levítico. E havia também o fato de que eles começaram a se afastar dos outros povos. Por quê? Porque os outros povos não praticavam essas coisas. E eles acreditavam que você entrar na casa de uma pessoa que não era judia, era você se contaminar com o pecado dela, com a falta da aliança que ela tinha com Deus. Então os judeus, eles não entravam lá. Até a música que nós cantamos, né, começa dizendo assim, né, um homem judeu, né, que se aproximou, por quê? Porque a mulher era samaritana, e os judeus não se dão com os samaritanos, não bebem nos mesmos recipientes, não comem no mesmo prato, não se assentam juntos na mesma mesa, pela mesma ideia. E eles entendiam que sim, havia uma promessa para as nações, mas essa era uma promessa que se cumpria para o povo judeu, e que era necessário então, caso a pessoa quisesse participar de alguma forma das bênçãos que eram prometidas no Antigo Testamento, pelos profetas para todas as nações, ele tinha que vir se circuncidar e se afastar então de todas as práticas antigas e adotar um costume judeu. E Pedro não fez isso, e não exigiu isso de Cornélio. E ele entrou lá então, e o questionamento foi esse: como é que você entrou na casa dele? Veja, meus irmãos, o que é o foco nosso? É questionar com quem fulano ou ciclano anda? Ou questionar se as pessoas ao redor daquele fulano ou ciclano estão ouvindo da boca dele o Evangelho? O que é mais importante para nós? É ficarmos no nosso clube santo e afastarmos aqueles que podem nos prejudicar? Ou acolher aquele que vem necessitado pela graça de Deus? O povo de Israel era um povo separado, sim, mas separado para testemunhar de Deus para todas as nações. Através deles, todas as famílias da terra seriam abençoadas, como Deus prometeu para Abraão. Eles eram um tesouro particular de Deus, a propriedade exclusiva de Deus, como diz Êxodo capítulo 19, mas ele diz lá também, porque toda a terra é minha. Deus queria que se revelar através deles. Em Deuteronômio capítulo 4 diz que se eles obedecessem à lei de Deus, os outros povos conheceriam a Deus
porque o judeu considerava as outras pessoas, as outras nações, como comuns, como imundos, pessoas com que ele não deveria se relacionar. E por 3 vezes ele tem essa visão, e sempre que ele dizia contrário a ela, a voz dizia: não considere comum aquilo que Deus purificou. Então, ele deveria considerar que aquelas pessoas que Deus estava trazendo a salvação, deveriam ser consideradas como comuns. Veja, meus irmãos, isso acontece por 3 vezes. Alguém poderia ouvir Pedro e falar assim: Pedro, mas você tem certeza que a voz disse isso? Que você entendeu? E Pedro poderia dizer: eu vi 3 vezes seguidas, e 3 vezes ouvi a mesma frase. Então, por mais bizonho que eu seja, por mais difícil de entender que eu seja, eu entendi o negócio. E na mesma hora em que a visão acontece, as pessoas enviadas por Cornélio chegam, e na mesma hora Deus fala para ele ir com eles. Então não tinha o que duvidar. Pedro está argumentando aqui: eu tive uma visão, eu vi o sinal de que eu não deveria considerar ninguém como comum ou impuro, e isso aconteceu por 3 vezes, e além disso, naquela mesma hora eles apareceram. E aí Deus falou para mim para ir com eles. E eu levei 6 homens comigo, 6 homens que tinham o mesmo tipo de crença que aquelas pessoas que estavam questionando Pedro também tinham. Porque Atos 10, versículo 45, usa a mesma expressão para se referir a ele: os fiéis da circuncisão. Então tinha as testemunhas que eles precisavam, pessoa que pensava igual a ele, né? Se fosse hoje em dia, né, com várias denominações, tem o pessoal, que nem nós, somos de igreja mais histórica, o pessoal pentecostal e tal, foi um pessoal de outra denominação, eles têm outra doutrina, outra maneira de interpretar as coisas. Não, as testemunhas que foram com Pedro eram do mesmo pensamento que aquelas pessoas tinham. Por assim dizer, é como se fosse da mesma denominação, nascido e criado ali, com o mesmo viés. E então Pedro diz que na hora que ele estava falando, que ele anunciou a Cristo para eles, veio o Espírito Santo sobre eles, e ele se lembrou da palavra de Cristo, quando disse: na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E daí a conclusão de Pedro no versículo 17: se Deus deu para eles a mesma coisa que deu para nós, quando nós cremos em Cristo, quem era eu para resistir à palavra de Deus? A pergunta de Pedro é muito clara, e a resposta é muito óbvia: não é ninguém para fazer isso, mas fica uma implicação. Quem são vocês que estão me ouvindo para resistir àquilo que Deus está fazendo? Para negar que essas pessoas sejam parte da igreja, para negar que a salvação venha a elas. E ele poderia fazer a mesma pergunta para você hoje: quem é você para resistir ao Espírito de Deus? Quem é você para resistir à ação de Deus no coração de pessoas que têm uma vida errada, mas que Deus está chamando a salvação? Nós não somos ninguém, e quando nós agimos contra aqueles que pela ação do Espírito Santo têm de fato procurado a vida eterna, nós agimos na contramão do Senhor, muitas vezes movidos de preconceitos. Mas quando nós nos colocamos na posição de servir a Deus, nós podemos ter surpresas. Havia uma jovem que ela ligou para o pastor, eu já contei essa história antes aqui, mas faz bons meses, né? Ela liga para um pastor e fala assim: pastor, eu posso frequentar a sua igreja? E essa é uma pergunta que qualquer pastor diria: claro, né? Claro que pode, seja bem-vinda. E ela falou: eu quero contar a minha história primeiro. Ela havia crescido numa igreja, e aí quando chegou o tempo da adolescência, ela se desviou, foi para a faculdade depois, durante o tempo na faculdade ela engravidou. Teve que trancar o curso, porque achou que não ia dar conta das 2 coisas, voltou para a cidade dela, para a casa dela. E voltou à igreja que ela tinha crescido. E ela achou que ela tinha sido bem recebida ali. Mas então, enquanto ela estava lá, né, com o barrigão crescendo, ela falou assim: pastor, eu queria conversar com as moças da igreja para alertá-las, para elas não caírem no mesmo erro que eu. E qual que foi a resposta do pastor?
Ai, não, eu acho que você vai incomodar elas. Melhor não. Passa o tempo, finalmente a criança nasce. E ela fala, pastor, eu queria batizar minha filha. E ele fala, eu nunca vou batizar uma criança que nasceu fora de um casamento. E aí ela entendeu toda a deixa. Né? Sua filha não é bem-vinda, você, consequentemente, não é bem-vinda aqui. E aí é por isso que ela liga para o pastor e pergunta, posso frequentar a sua igreja? E aí o pastor, depois de aconselhá-la, diz que ela pode ir, ela faz parte daquela igreja, é bem acolhida ali, e depois ela se prepara e se torna missionária, indo com a sua filha já mais velha, né, para outro país, para anunciar o evangelho de Cristo. Quem era aquele pastor para resistir àquilo que Deus estava fazendo? O uso que Deus fez da ação errada dela, do pecado dela, para levá-la, trazê-la de volta à casa do Senhor. Trazê-la de volta ao caminho do Senhor. Meus irmãos, quando nós resistimos a Deus, nós caímos no erro. Mas quando nós acolhemos com a mesma graça com que nós fomos acolhidos, nós podemos ver a ação de Deus. Uma vez eu ouvi um relato de um pastor de uma igreja batista lá de Campinas, pastor Fernando Leite, que estava lá na região lá de Barão Geraldo, e ele conta sobre um rapaz homossexual que chegou à sua igreja. E ele estava discipulando o rapaz. Uma vez por semana eles se encontravam, conversavam sobre a Bíblia, e aquele pastor apenas falava sobre o Evangelho de Cristo. Só sobre isso. Até que um dia o rapaz chegou para ele e falou assim, acho que eu preciso mudar o jeito de me vestir, de falar, de me portar, porque não condiz mais com quem eu sou. Ele não chegou a essa conclusão porque o pastor trouxe uma lista de coisas que ele deveria fazer para depois receber a Cristo. Ele chegou àquela conclusão porque ele acreditou no amor e na salvação de Cristo. E, consequentemente, o Espírito Santo foi produzindo uma direção nova na vida dele. Quando ele chegou para Cornélio, meus irmãos, Pedro, ele não disse para Cornélio, Cornélio, agora está a lista aqui de animais que você pode comer, ok? Está a lista do que você tem que fazer para ser um bom judeu. Vamos marcar aqui a circuncisão, né? Próximo sábado, circuncisão. Cornélio enviou pessoas a ele, porque haviam sido dito que ele receberia uma palavra pela qual ele seria salvo, ele e toda a sua casa, está no versículo 14. Meus irmãos, o que nós precisamos levar às pessoas é a pregação do Evangelho, é anunciar a Cristo. O que Pedro falou naquela casa, segundo o capítulo 10? Que Jesus é o Senhor de todas as pessoas. Isso incluía judeus e gentios. Ele é o Senhor sobre todos. Ele é o Deus que criou todas as coisas e se fez homem. E enquanto esteve entre nós, depois de ser batizado por João, ele saiu por todo canto, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, fazendo bem às pessoas, libertando aqueles que eram cativos do demônio, curando pessoas, ensinando a palavra de Deus. E ele morreu na cruz pelos pecados de todo aquele que nele crê. Ele sofreu no nosso lugar e ele ressuscitou, vencendo a morte. Ele está à direita de Deus, mas um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. E é pela graça dele que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos seus pecados. Foi somente isso que Pedro disse. Foi somente essa conversa. E foi essa conversa que Deus usou para salvar Cornélio. E é essa conversa que Deus quer que nós tenhamos com as pessoas. Haverá sim o tempo da gente falar sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos, sobre a santificação. Mas se a base daquilo que é a nossa missão, nossa maneira de lidar com as pessoas não for a graça de Deus na morte e ressurreição de Cristo, então nós estamos indo para um caminho errado. Deus ele não chega para você e diz, você precisa moldar um monte de coisa primeiro para depois eu te aceitar. Nós chegamos a Deus como nós estamos. Nós temos até um hino que diz isso, né? O hino 74, venham como estou. Todos nós viemos
cheios de pecado, a princípio condenados por Deus, mas guiados pelo Espírito Santo para a vida eterna, por meio da fé no Evangelho de Cristo. E por que nós vamos colocar um empecilho que Deus não colocou sobre nós? Por que nós vamos resistir ao jeito de Deus fazer as coisas? Nós não temos esse direito. E qual era a marca evidente, sem desculpa nenhuma, pela qual eles entenderam então que haviam de fato crido, que os gentios haviam crido? Era o fato de que eles receberam ali o Espírito Santo naquele momento, e aquilo foi manifesto no falar em línguas. Isso apareceu no capítulo anterior, mas como tinha muita coisa para falar, eu falei, gente, eu vou falar na semana que vem, falar hoje. E o que nós percebemos aqui? Há muitas confusões, porque esse texto ele é usado para trazer a ideia de que sempre que alguém vem a Cristo, ele vai falar em outras línguas. Ou que isso é uma mostra de que essa pessoa, de fato, ela tem o Espírito Santo, e se você não falou em línguas, você não tem isso. Ok? Então, o que nós vimos nesse texto? Por que eu deixei para esse texto justamente? Porque ele traz algumas falas de Pedro que mostram que isso foi um evento incomum. Então, por exemplo, veja o versículo 15, ele diz: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então, isso não é, ele diz que era no princípio. Versículo de número 17, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, então, ele traz a ideia de que isso aconteceu no princípio, isso aconteceu quando eles creram. Não era uma coisa comum da igreja. Isso começou a ser comum fora de Jerusalém. Por quê? Porque em outras cidades havia um grande fluxo de pessoas, a igreja estava recebendo gente de todas as nações, e muitas pessoas não sabiam falar a palavra como eles traziam na língua deles. O que você vê em Atos capítulo 2, eles anunciando a grandeza de Deus em outras línguas. O que você tem aqui também é que eles anunciaram a grandeza de Deus, mas por que eles receberam esse dom? Para que ficasse evidente para a igreja de Jerusalém que os gentios receberam de fato a salvação. Eles eram imbuídos de preconceitos, de discriminações. Se não houvesse um sinal claro, eles poderiam duvidar. Lembra de quando Jesus, ele encontra um homem que é descido pela maca lá, e aí ele diz, estão perdoados os seus pecados? E aí o pessoal fala, mas quem é ele para perdoar pecados? E aí Jesus fala, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma a tua maca e anda. E foi isso que ele fez. Foi uma cura? Tinha a intenção de trazer esse bem-estar, essa cura? Com certeza. Mas acima de tudo foi um sinal. Um sinal de que Jesus tinha autoridade para perdoar os pecados. E o falar em línguas vai ter a mesma ideia, que ele vai ser um sinal. Eles receberam a mesma salvação. Eles não são cidadãos de segunda classe, porque o judeu acreditava que o gentil, mesmo circuncidado, mesmo seguindo a lei, eles seriam cidadãos de segunda classe na vinda do Messias. Eles são povo de Deus como nós. E o que esse texto nos traz, meus irmãos, vai na contramão do que muitos pensam também em relação a quem de fato recebe o Espírito Santo. Muitos creem no seguinte: você é salvo, aí você vai orando, vai buscando, vai se santificando e tal, depois que você atingiu um nível, você ganha um prêmio, que é ser cheio do Espírito Santo. Quando que Cornélio recebeu o Espírito Santo? No momento que ele estava ouvindo o Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque sem o Espírito Santo você não tem conversão. 1 Coríntios 2, 6 a 16 diz que Cristo, como o Messias, como o Salvador, é um mistério que o mundo não conseguiu entender. Se tivesse entendido, não teria crucificado ele. Mas aí ele fala no versículo 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito, Ele revelou a nós, que cremos.
Ele diz no versículo 14 que o homem natural não aceita as coisas de Deus porque eles são loucura. Mas no versículo 16 ele diz que nós recebemos a mente de Cristo. O Espírito Santo, ele faz, por assim dizer, um transplante de mente, de coração. Ele muda o seu coração de pedra, sua mente insensível para Deus, para que você seja capaz de receber, pela fé que Ele mesmo coloca no seu coração, a revelação de quem Jesus é. Se não fosse pela ação do Espírito Santo, você poderia ouvir o Evangelho todo dia, várias vezes ao dia, durante toda a sua vida, e você não seria salvo. Porque é Ele quem revelou no seu coração quem é Jesus. E é Ele quem abriu a sua mente, te deu entendimento para que você creia. A nova criação não acontece depois da conversão, é justamente a conversão. Por isso que Jesus diz a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não for nascido da água e do Espírito. Nós somos nascidos do Espírito porque Ele traz em nós uma transformação de mente e de coração para recebermos a palavra de Deus. Isso é representado no batismo, que é o nascer da água, como Jesus fala. Além disso, meus irmãos, na Bíblia, sempre o Espírito Santo é retratado como um dom. E Paulo fala em 1 Coríntios 12, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Então, nem todo mundo tem o mesmo dom. Isso aconteceu desde aquela época do começo da igreja, e ainda que os dons possam estar hoje, seria do mesmo jeito. A tal ponto que Paulo pergunta: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Falam todos em outras línguas? Então a resposta é não, não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos que falam em línguas. Isso é um dom de Deus. Eu poderia ir seguindo, meus irmãos, mas não é aula de escola dominical, né? Mas o foco aqui, meus irmãos, é esse, de que Deus dá o dom para uma pessoa e não para outra. E isso tudo pensando no bem comum. Era para ser usado para o benefício de todos. E quando pessoas que não conheciam de fato a Deus chegassem lá, pessoas de outras nações que falavam outras línguas, tal como aconteceu no dia de Pentecostes, elas diriam: mas como que eu ouço essa pessoa falando as grandiosidades de Deus na minha própria língua? Meus irmãos, qual é a marca do Espírito Santo para todo crente, segundo as Escrituras? É a santificação que Deus produz em nós. Quando Paulo fala do fruto do Espírito Santo, ele está falando que esse fruto é para todo crente. É o amor por Deus e depois pelas pessoas. É a alegria nas coisas de Deus, é a paz no meio do povo. É a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, a bondade, a benignidade, a paciência. São essas coisas que vão mostrando que nós de fato estamos em Cristo. Que nós de fato temos o Espírito Santo. E no livro de Atos, qual é a marca do Espírito Santo? É justamente a missão para com aqueles que ainda precisam do Evangelho. Então, você tem essa marca do Espírito Santo? Porque você pode falar em inúmeras línguas, mas se o seu caráter vai de mal a pior, então não é o Espírito Santo que está lá. Você pode anunciar inúmeras revelações, mas se você só é crente dentro da igreja e fora, ninguém sabe de nada sobre a sua fé, então você não está com o Espírito Santo. Agora, se o seu caráter vai sendo transformado à imagem de Cristo, e você está anunciando o Evangelho às pessoas, então de fato Deus está agindo por meio de você, o Espírito Santo está agindo por meio de você. É isso que nós devemos buscar, meus irmãos. É por isso que nós devemos orar. Quando nós devemos orar para que a igreja seja cheia do Espírito Santo, não é para nós termos várias experiências. É para que Deus nos use para a sua obra. Certa vez, meus irmãos, eu conversei com um pastor,
E ele estava antes do culto lá falando das experiências espirituais que ele teve, de coisas que Deus fez e tal. E ele falou assim: ore por experiências. Sabe o que eu percebi, meus irmãos? É que as experiências que ele contava todas tinham acontecido décadas atrás. Aquele homem viveu experiências que eu creio que Deus deu para ele, mas ele estava como se fosse alguém de museu, ou como muitos times de futebol, né? Então, o sujeito estava lá vivendo de passado, porque ele ficou preso nessas experiências. Ele podia ter conversado comigo, agradecendo o nome de Deus, exaltando como Deus tem salvado pessoas que ele conhece, que ele se importa, mas o foco dele era apenas demonstrar o quanto Deus permitiu que ele vivesse. E o sermão dele, quando ele pregava, era geralmente sobre isso, era o passado que ele tinha vivido lá. E não sobre a palavra de Deus que estava aberta na frente dele. Meus irmãos, nós não podemos ir na contramão daquilo que o Espírito Santo tem para nós. O desejo dele é que pessoas sejam salvas por meio da pregação do Evangelho. E quando eles ouviram essas palavras, aqueles que antes discriminavam e julgavam, o que eles fizeram? Versículo 18. Ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Meus irmãos, esse texto me lembra muito o texto de Lucas capítulo 15. Os fariseus estão questionando Jesus: por que você se senta com pecadores e come com eles? E aí Jesus conta 3 parábolas para chamá-los a se alegrarem no fato de que pecadores estão encontrando a graça de Deus. Ele conta a parábola da ovelha perdida e diz lá que ele encontrou, né, deixou os 99 para trás e encontrou a sua ovelha, trouxe com ela e disse: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. E aí Jesus diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí ele conta a história da mulher que perdeu uma moeda, talvez de um colar de várias moedas. E ele fala: eu achei uma moeda perdida. E aí Jesus diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí ele conta a história de um homem que tem 2 filhos. Um dos filhos se perdeu no pecado, mas voltou, foi recebido numa festa. E o filho mais velho não quis entrar. E aí ele fala: o seu irmão, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe qual é a diferença entre os fariseus e os irmãos da circuncisão lá de Atos capítulo 11? É que os fariseus não tinham a Cristo, eles não tinham a Deus na sua vida. As regras, a discriminação era tudo que importava para eles, porque eles não tinham de fato um relacionamento com Deus. Mas os irmãos da igreja, mesmo da circuncisão, que eram rígidos, eles glorificaram a Deus, porque aos gentios havia sido dado o arrependimento para a vida. Com o que seu coração, qual vai ser a reação do seu coração? Vai ser a reação de endurecer as suas regras e se afastar dessas pessoas? Ou vai ser de abrir as portas para elas e com alegria chamá-las à salvação em Cristo? Que nós busquemos agir como nossos irmãos que eram duros, mas acima de tudo creram na palavra de Pedro, e que nós possamos então glorificar a Deus por aqueles que venham à salvação por meio do Evangelho, e que isso nos leve a anunciar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, guiados e usados pelo Espírito Santo, porque Deus quer que nós nos afastemos da discriminação e nos aproximemos daqueles que necessitam ouvir da boa nova de Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos encha com o Espírito Santo, que nós anunciemos as palavras de vida eterna às pessoas, que nós a chamemos à salvação
e que nós tenhamos a alegria de ver o fruto do Espírito Santo na vida delas. O Senhor determinou tempos e épocas para os dons, como a tua palavra diz, que havendo profecia cessarão, havendo línguas cessarão, mas o Senhor disse que o amor, a fé e a esperança permanecem para sempre. Que nós possamos ver isso de fato na vida das pessoas a quem nós pregamos o Evangelho. Que nós possamos ver o fruto do Espírito Santo. Que nós possamos ver a inclinação de anunciar o Evangelho de Deus para as pessoas. E que nisso tudo nós encontremos a nossa alegria, Senhor. A alegria da tua salvação na vida de quem iria para a direção da condenação eterna. Dá-nos a humildade de reconhecer o quanto nós somos pecadores, mas também que isso nos traga a esperança de que, pela graça do Senhor, muitos outros venham a ser salvos. E usa-nos, Senhor, para que isso aconteça. Enche-nos do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Cristo, para que as pessoas venham, sejam perdoadas e salvas no nome dEle. É no nome dEle que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar o amor de Cristo, meus irmãos.